Olá pessoal, na nossa segunda aula iremos falar sobre a representação geométrica de um vetor. Vamos usar essa representação geométrica para dar início às operações vetoriais como soma e subtração, usando a geometria, né? E por fim dessa aula, vamos falar sobre a multiplicação de um vetor por um escalar. O que é que um escalar faz quando é multiplicado a um vetor, tá? Lembrando na primeira aula que um vetor é um objeto matemático, um objeto geométrico, utilizado para representar grandezas físicas que necessitam de um módulo ou magnitude, direção e sentido. Ou seja, toda grandeza que precisa dessas três é, magnitudes, né, direção e sentido, dessas três informações para ser representada, utilizaremos um vetor. Vimos que um vetor ele é representado por uma seta, tá? Só que nessa aula vamos falar mais sobre isso. Então, esse é meu Instagram, Eziel_Domingos, tá? Me sigam no Instagram, podem falar comigo por lá, qualquer dúvida podem tirar por lá. E vamos lá dar início à nossa aula, tá? Que fala sobre a representação geométrica de um vetor. Ou seja, vimos que um vetor é uma grandeza que tem tamanho, que é o módulo dele, né? Direção e sentido. Ou seja, vamos pensar em um elemento geométrico que representa essas três grandezas. E vai ser uma seta, tá, gente? Então vamos usar uma seta para representar um vetor. Então, vamos supor essa setinha aqui, Vamos supor essa setinha. Vamos supor que a distância entre esses dois quadradinhos desse é 1, tá? Então, vamos supor essa setinha. Qual é o tamanho dessa setinha, de acordo com a nossa unidade de medida? É 3, né? O tamanho dela é 3, porque está em 3 quadradinhos. A direção dela é para cima, tá? Ou seja, é na vertical. E seu sentido é de baixo para cima. Ou seja, a gente consegue representar o seu tamanho, a sua direção e o seu sentido com essa setinha. Então, na matemática, a gente vai usar essa setinha para representar um vetor, tá, gente? Ou seja, um vetor, a sua representação geométrica é uma seta, tá? Então, qualquer setinha estamos definindo, estamos representando um vetor, tá? Por exemplo, eu tenho um corpo ou uma bolinha e eu quero representar uma força que está sendo aplicada na horizontal da esquerda para a direita nessa bolinha. É só usar essa setinha, que é um vetor, tá? Então, por exemplo, o vetor F, o vetor força. Outra coisa, a simbologia de um vetor sempre vai ser uma letra com uma setinha em cima, tá, gente? Então, sempre que vocês verem uma letra com uma setinha em cima, isso é um vetor. E como é que a gente identifica que um vetor é maior que o outro, ou seja, tem um módulo maior que outro através da setinha? É com relação ao seu tamanho, tá? Então, vamos supor esse segundo vetor de, vou chamar de F'. Dá para ver pelo seu tamanho que F' é mais comprido, tem um comprimento maior que F. Então a gente diz que a magnitude de F' é maior que a magnitude de F, tá, gente? Então essa é a representação geométrica de um vetor. Sabendo disso, vamos falar sobre as operações vetoriais, tá? De um vetor. Vamos usar apenas a sua representação geométrica. Vamos ver futuramente que quando falamos das componentes, vetores como os componentes, as operações ficam mais evidentes, tá? De início vamos falar sobre as operações vetoriais
usando apenas a geometria. Então vamos lá, gente. Vamos supor dois vetores aqui. Vou primeiro falar da soma, tá? Vou falar da soma entre vetores. Então vamos supor dois vetores. Vou supor esse vetorzinho aqui A, esse vetorzinho A na horizontal, e vou supor esse vetorzinho B aqui na vertical. E eu quero saber qual é o vetor resultante, qual é o vetor geométrico resultante A mais B. Então, como é que a gente faz a soma vetorial de dois vetores, usando a sua representação geométrica? É da seguinte forma. A gente pega o primeiro vetor, nesse caso o vetor A, né? A gente vai pegar o vetor A, vai pegar o início do vetor B e vai encaixar no fim do vetor A. Como vimos na aula passada, isso daqui é o que a gente chama de início do vetor, e onde está a pontinha da flecha, da seta, a gente chama de fim, tá? Então, como é que a gente vai fazer a soma? A gente pega o início do segundo vetor e encosta no fim do primeiro. Então, é só a gente fazer isso aqui, ó. Tá? Esse aqui é o meu vetor B. E quem é o vetor soma? Vai ser o vetor resultante de A com B. O início dele é com o início de A e o fim dele é com o fim de B, da seguinte forma. Esse daqui é o meu vetor soma, é o meu vetor resultante, tá, gente? Então é dessa forma que a gente faz soma de vetores, tá? Então vamos supor o seguinte, que eu tenho três vetores agora. Tenho o vetor A, tenho o vetor B e tenho o vetor C. Vamos supor que o A está representado dessa forma, o B dessa forma e o C dessa forma. Então eu quero saber qual é o vetor resultante de A mais B com C. É só eu fazer do jeito que eu ensinei a vocês. Pego o meu vetor A, tá? Esse daqui é o meu vetor A. Vou pegar o meu vetor B. Quem é o meu vetor B? Esse. Vou encostar o início de B com o fim de A, dessa forma. Vou pegar o meu vetor C. Vou encostar onde? No fim de A, o seu início. No fim de B, no caso, da seguinte forma. E quem é meu vetor resultante? O início do vetor resultante tem início com o vetor A, o início é com o vetor A e o fim com o vetor C. É só a gente usar, se chama a regra do polígono. É só a gente sempre pensar em fechar o polígono, tá, gente? Então é só a gente fechar o polígono aqui, ó. Tá? Então esse vetor resultante, A mais B mais C, tem a sua forma geométrica desse jeito, tá, gente? Isso daqui, na soma de vetores, a gente usa a regra do polígono, porque o nosso objetivo sempre vai ser em fechar um polígono, tá, gente? Então é dessa forma que a gente faz a soma de vetores, tá? Geometricamente. Quando a gente vai falar de componentes, a coisa totalmente muda, tá? E vamos falar sobre a subtração de vetores. Vamos falar de subtração de vetores, tá? A subtração de vetores vai ser da seguinte forma. Então vamos supor dois vetores. Eu tenho um vetor A da seguinte forma. Esse é o meu vetor A. E tenho um vetor B. O vetor B vai ser esse daqui, meu vetor B. E eu quero saber quem é o meu vetor A menos B. Olha só o que é que a gente vai fazer. Sempre que a gente tiver uma subtração de vetores, a gente vai escrever da seguinte forma. A gente vai escrever, permanece o primeiro vetor, mais, e traz o menos para dentro do parênteses. Mais menos B. Ué,
essa equação é válida, porque mais com menos é menos. Então, A menos B é a mesma coisa que A mais menos B. Só que aqui a gente tem uma mudança. Antes a gente tinha B, agora nós temos menos B. Então, quem é o menos B? O menos B, o que é que esse sinal de menos faz com o vetor B? Muda apenas o sentido do vetor. Então vamos supor, se eu tenho um vetor B, quem vai ser o meu vetor menos B? Vai ser o mesmo vetor, porém de direção, ou seja, sentido oposto, tá, gente? Por exemplo, se eu tenho um vetor C, quem é o meu vetor menos C? Ser um vetor de mesma direção, mesmo tamanho, porém de sentido oposto, tá? Então vamos realizar agora essa subtração. A menos B é a mesma coisa de A mais menos B. Então a gente vai pegar o vetorzinho A, né? Vai pegar o meu vetorzinho A, vai somar com o vetor menos B, que nesse caso foi esse vetor aqui, ó. A gente inverteu o sentido do vetor B, né? E o que é o vetor resultante? É o A mais menos B. É só a gente fazer a soma vetorial, como a gente já sabe, usando a regra do polígono, em fechar o polígono, né? Da seguinte forma. Esse daqui vai ser o meu vetor A mais menos B, que é a mesma coisa de A menos B, tá, gente? Então é só a gente inverter. Então vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu tenho três vetores aqui. Eu tenho um vetor A, tenho um vetor B e tenho um vetor vamos supor que eu tenho um vetor C. Vamos supor que eu tenho um vetor C da seguinte forma. Então eu quero saber quem é o meu vetor A menos B menos C, tá? E é só a gente usar, transformar em uma soma, como eu ensinei. É a mesma coisa que A mais menos B mais menos C, tá, gente? E o que é que isso acontece? Isso vai inverter, né, o sentido. Então eu vou ter quem? Vou ter o vetor A, né? Quem é o vetor menos B? Vai ser o vetor B de sentido oposto. No caso vai ser esse vetor aqui. Isso aqui vai ser o meu vetor menos B. E quem é meu vetor menos C? Vai ser esse vetor aqui, ó. Vai ser o vetor C, só que no sentido oposto. E quem é o vetor resultante? É só a gente fechar o polígono da seguinte forma. E esse daqui é o meu vetor A menos B menos C, tá? Então é dessa forma que a gente realiza soma de vetores e subtração de vetores usando a, a sua forma vetorial, tá? A sua forma geométrica. Com isso, para encerrar essa aula, vou falar de multiplicação de um vetor por um escalar, tá? Multiplicação é muito importante, isso aqui é bem básico. No início dessas aulas falaremos de conceitos básicos, porém muito importante. Vocês vão ver que com o passar das aulas a coisa vai evoluir, né? Vamos ter mais ferramentas matemáticas, vamos definir mais ferramentas, né? E é muito importante. Então vamos lá, vamos ver o que acontece quando a gente multiplica um vetor por um número, tá? Um escalar é um número, né, gente? Então, vou supor, vou chamar de alfa um escalar. Vou chamar de alfa um escalar, ou seja, alfa pode assumir valores como 1, 2, 3, 4, assim por diante. Como também alfa pode assumir valores negativos. Menos 1, menos 2. Vou escrever assim. Infinito. Menos 3, menos 2, menos 1 e assim por diante, tá? Então vamos supor o seguinte, que eu tenho um vetor A.
novamente, vamos supor que a distância entre um quadradinho desse é 1, tá? Então, o que acontece se eu multiplicar esse vetor por um escalar? Vou primeiro usar o escalar 2, para alfa igual a 2. Então, eu vou ter o quê? 2a, né? O que acontece quando eu multiplico um vetor por um escalar? A gente vai ter o quê? Vamos multiplicar apenas o comprimento do vetor. Ou seja, se antes o vetor tinha comprimento 2, quando eu multiplico o vetor A pelo escalar 2, o comprimento dele vai ser o quê? 2 vezes 2, 4, né? Então, o novo vetor vai ter o seguinte comprimento, tá? Esse daqui vai ser o meu vetor 2A. Por exemplo, se eu tenho esse vetor aqui, ó, tá? Ele está na diagonal. Vamos supor que esse é um vetor B. Se eu multiplico ele por 3, a gente está vendo que ele está passando duas diagonais, né? Se eu multiplico ele por 3, vai ser 2 diagonais vezes 3, vai dar 6, né? Então eu vou ter o seguinte vetor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o meu vetor 3b, tá, gente? E quando eu multiplico o vetor por um escalar negativo. Então vamos supor que eu tenho esse vetor aqui, tem um vetor C, e vou multiplicar ele por menos 2. A gente sabe que o que acontece? O valor 2, tipo, multiplica o tamanho dele, né? Então, vou primeiro multiplicar por 2. Se ele tinha comprimento inicial de 2, ele agora vai ter comprimento de 4, né? Então vamos supor esse agora é o meu vetor 2c, que eu multipliquei por 2, só que eu quero multiplicar por menos 2. Então, o que vai acontecer? Esse sinal de menos, ele vai inverter o sentido do vetor. Ou seja, esse daqui vai ser o meu vetor menos 2c. Entendeu, gente? Ou seja, resumindo, multiplicar um vetor por um escalar é a mesma coisa que multiplicar o tamanho do vetor por um escalar, tá, gente? E multiplicar por um número negativo, a gente muda o sentido, tá? Então, gente, é isso aí. Essa foi a nossa aula de hoje. Falamos mais sobre a parte geométrica do vetor. Na próxima aula, vamos iniciar os produtos vetoriais, né? Falamos das duas operações básicas, que é soma e subtração. Nas próximas aulas, vamos falar sobre a sua representação de componentes de um vetor, para poder falar dos produtos vetoriais, tá? O produto interno, que é o produto escalar, e o produto externo, que é o produto vetorial, tá? Abraço, gente. Bons estudos.